Olá, seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Análise e Modelagem de Sistemas. Eu sou a professora Yolanda e nessa teleaula hoje eu vou conduzir o tema sobre processos de negócio. Então, considerando a modelagem de um sistema, considerando o desenvolvimento de um software. O desenvolvimento de um software, ele vai partir do quê? Do entendimento, da compreensão de todo o contexto, de todo o domínio, o qual o projeto em si vai ser desenvolvido. E essa compreensão, nós muitas vezes, profissionais como analistas ou demais profissionais de uma equipe de desenvolvimento, nós temos que nos amparar a outros profissionais, ter o apoio de outros profissionais de outras especialidades de formação específica em determinada outra área. Por quê? Por exemplo, se eu for desenvolver um software para a área que seja para um instituto de agronomia, de meteorologia, para a parte de aviação, com certeza nós vamos nos deparar em alguns momentos, em vários momentos, ali naquele contexto, que nós não temos a compreensão de termos técnicos do funcionamento em si. Esse funcionamento em si é o que caracteriza os chamados processos. E no ambiente organizacional, esses processos são os chamados processos de negócio. Então, o que eu tenho que fazer? Para trabalhar, para fazer toda a abstração de um problema, o qual eu, como profissional, tenho que identificar o problema e propor a melhor solução para o desenvolvimimento do software, eu tenho que conhecer os processos de negócios. E esses processos, cada vez mais as empresas, as grandes organizações, diante das suas políticas, elas estão fazendo o quê? Documentando minuciosamente, fazendo a descrição de como que funcionam os seus processos de negócios. Considerando um contexto básico, aqui no ambiente acadêmico, na instituição de ensino, como que eu poderia descrever o processo de negócio que seja o momento da matrícula? Essa descrição, passo a passo, de como que funciona as atividades em si, envolvidas na efetuação, na realização de uma matrícula, é o quê? Um processo de negócio. Esse processo de negócio, ele pode ter o quê? Subprocessos, que são ainda divididos em atividades, em tarefas, e aí mostrando exatamente quais são as pessoas envolvidas. Por quê? Um sistema, nós vimos que um sistema de informação ou um sistema de outra classificação, ele atende geralmente no ambiente organizacional níveis organizacionais, que seja do operacional ao estratégico, e transcende com as áreas funcionais. Tá certo? E hoje é uma característica do ambiente organizacional essa integração, essa transversidade entre as áreas funcionais com os níveis organizacionais. Os sistemas são integrados, a comunicação precisa ser ágil, a informação precisa ser rapidamente transformada em informação para dar suporte a todos os gestores, para que eu tenha hoje o melhor controle de todo o funcionamento de todos os processos de negócio. E isso nós sabemos o quê? Para garantir, de acordo com o segmento da empresa, ele tem ali como ator final o cliente, o consumidor, que é o que preza hoje um ambiente, no caso uma empresa, é esse atendimento, é cumprir exatamente com as suas propostas para proporcionar o melhor produto, o melhor serviço para um cliente. Então é isso que nós vamos trabalhar, exatamente essa visão, essa contextualização que envolve a modelagem, que envolve aí toda essa especificação dos processos de negócios. Para sintetizar, ainda verificando as nossas competências. Exatamente, conhecer esses fundamentos, a classificação e o gerenciamento de processos de negócio. Conhecer os modelos e descrever
e como que eu posso, quais são as técnicas de modelagem, no caso um diagrama, para trabalhar essa modelagem dos processos de negócios. Falando sobre o primeiro conceito, vamos agora conhecer a definição, a contextualização que envolve os fundamentos sobre processos de negócio. Vamos lá. Então, nós temos que ter em mente sempre o todo, que o processo de negócio, ele está o quê? Inserido no ambiente organizacional. E eu preciso conhecer o ambiente organizacional, porque o fim nós sabemos que eu tenho que sempre atender da melhor forma possível e estar trabalhando no ambiente organizacional com o gerenciamento dos processos que envolve o negócio em si da organização para agregar valor para a organização, tá certo? E gerenciar esses processos será de que forma? Através de ações organizacionais. Então, entre as definições, a ISO 9000, que é a Instituição Organizacional de Padronização, ela define processo como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam o quê? Entradas e saídas. Então, eu tenho que ter sempre em mente, processo, ele vai envolver, no caso, um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas, mas sempre com esse propósito de transformar entradas e saídas. Ainda uma definição, uma segunda definição, segundo a Fundação Nacional da Qualidade, e aqui eu indiquei para vocês, tá certo? Se vocês tiverem depois interesse em conhecer um pouco mais sobre muitos estudos, é um conjunto de, exatamente, atividades pré-estabelecidas que, quando executadas numa determinada sequência, processo, eu tenho início e tenho fim. Então, eu vou ter o quê? Eu tenho fim, eu tenho sequência das atividades que envolvem aqui a execução de um processo. Vão conduzir a um resultado esperado, qual assegura o atendimento exatamente das necessidades e expectativas dos clientes ou de outras partes interessadas. E aí, relembrando os níveis organizacionais clássicos aqui de uma organização, então, quando nós falamos de processo, é compreender exatamente a integração de todo o funcionamento que envolve os níveis organizacionais. E esses níveis organizacionais, considerando os clássicos, operacional, tático e estratégico, nós trabalhamos o quê? Com níveis de gestores, no caso aqui, supervisores, gerentes e direção, que eles estão transversalmente integrados e trabalhando de forma conjunta aqui e tendo toda a integração das informações com as áreas funcionais. E são essas áreas que acontecem aqui os processos de negócio. Então, relembrando, as principais áreas funcionais, nós temos vendas e marketing, fabricação, por exemplo, né, logicamente dependendo do segmento de uma organização, de uma empresa, finanças, contabilidade, recursos humanos. Então, é essa compreensão do que acontece. Como que você pode me descrever exatamente entre os vários processos que referem-se a finanças nessa área funcional? Eu, uma vez alocado como equipe de desenvolvimento, como profissional, como analista de sistema para desenvolver um sistema para a área de finanças, aonde que eu vou me deparar? Onde que eu começo? Eu não posso simplesmente me amparar em um usuário ou a empresa me alocar um ou mais profissionais ali da área e deixar o tempo todo à minha disposição para que eu faça o levantamento das necessidades e aí faça a identificação do problema. Eu vou me amparar em documentação da empresa, em documentos.
Esse é um papel do analista, é fazer toda uma análise dos documentos, da abstração e conseguir abstrair aí o fundamental desses documentos para que você consiga chegar na proposta da solução. E hoje as empresas, elas têm essa preocupação em fazer essa descrição das atividades, de como que funcionam essas atividades, através dessa descrição dos processos de negócios. Ainda aqui, uma definição seguindo o BPMN, que é exatamente uma organização hoje que mantém aqui é uma instituição que mantém aqui uma proposta exatamente de modelo de descrição, de documentação, da definição dos processos de negócio. Então, ele coloca, primeiro, envolve processo a atividade em si, que é o termo genérico para o trabalho desempenhado pela empresa. Processos, como subprocessos e tarefas, são tipos de atividades. Então, eu quero executar a atividade de realizar matrícula. Tá certo? Então, realizar matrícula, nessa configuração aqui, nessa definição, é uma atividade. Ela vai envolver o quê? Processos, pode envolver subprocessos, tarefas e assim por diante. A tarefa em si é a atividade atômica, ou seja, aquela atividade que não posso mais subdividi-la, incluída em um processo. No modelo de processos, a tarefa é o desdobramento máximo do trabalho executado no processo. Então, eu tenho aqui como que eu posso descrever a realização de uma matrícula? Então, se são vários passos, cada passo, então, vai ser uma tarefa e não tenho mais como dividir a descrição aqui dessa tarefa. Então, isso que se refere à definição de tarefa. O processo é qualquer atividade desempenhada no interior da organização. No modelo de processos, é retratada como uma rede constituída por outras atividades em fluxo e por seus respectivos controles de sequenciamento, eventos e junções. Um processo de negócio contém um ou mais processos. Então, as tarefas em si, o conjunto dessas, na verdade, tarefas, vai constituir, posso dizer, a minha atividade. A atividade em si, ela vai se referir, para executar ela, que eu tenho um processo de como eu realizo a execução dessa atividade. Agora, pensando em negócio, é chamado, então, que eu tenho aqui para executar um fluxo, que eu tenho que desenhar um fluxo de execução, um fluxo de operação, que é o chamado processo de negócio, e ele pode conter outros processos. O evento é algo que acontece no curso do processo de negócio, influenciando o seu fluxo. Há o evento inicial, o evento final e eventos intermediários. Então, você perceberá que no momento que eu faço uma descrição ou faço um desenho de um fluxo de um processo, uma descrição ou um diagrama, nós teremos aqui todos os atores envolvidos, e esses atores estarão indicando os eventos, que é exatamente essa indicação que algo que estará acontecendo. Aqui é um modelo clássico, um dos principais modelos, que é o conhecido modelo SAGE, para a visão de processos. Por quê? Lembra, o processo ele vai ter o quê? Como premissa a integração aqui que ele vai atender numa organização. Então, essa interação no âmbito tanto com influências de mercado, estruturas e políticas jurídicas da organização, vai envolver aqui o uso, a criação de tecnologias e também aqui a esfera doméstica e cultural da organização. Então, os vários processos que descrevem aí todas as atividades de uma organização, a premissa é o quê? Que eu tenha a execução a partir de entradas, e pode ser de diferentes entradas, para proporcionar todo o processo, ele vai ter os inputs para proporcionar a saída, tá certo? Então, por exemplo, essas entradas podem ser na forma de materiais, de energia, de informações, de clientes,
de colaboradores, equipamentos, instalações. Então, seja o quê? Estrutura física, estrutura tecnológica, estrutura humana, que vai proporcionar o quê? Sempre com foco para proporcionar uma saída para atender o meu cliente ou outras partes interessadas na organização. Ainda, um processo de negócio é um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas relacionadas que produzem sempre um serviço ou um produto específico para seus clientes. Uma outra definição ainda de Kirchhoff, ele coloca: é um conjunto de atividades ou tarefas, então tenha sempre em mente, alguns usam como, às vezes até como sinônimos, atividades ou tarefas que são estruturadas e giram em torno da produção de resultado. Se eu tenho processo é porque eu quero atingir, eu quero executar, eu quero produzir, eu quero um resultado que agregue valor para o cliente por meio de uma entrega de um serviço ou produto. Então, quando nós estamos falando de processo de negócio, exatamente o processo mostra o que deve ser realizado, como deve ser realizado e quem. Então, o que vai ser, como e quem vai ser o responsável. E por fim, essa primeira contextualização, o processo de negócio determina como o trabalho será feito na organização e traz a sequência lógica das atividades, ressaltando exatamente o envolvimento de pessoas, equipamentos, procedimentos, informações. Ele agrega valor ao cliente, valor a outras pessoas e a outros processos. Todo o processo de negócio possui uma entrada e pelo menos uma saída, tá? Pode ter aqui muitas entradas. E no processo de negócio, os insumos, ou seja, materiais, conhecimentos, são transformados em resultados para produtos e serviços. Então, pensando nesse contexto, nesse conceito de processo de negócio, então sempre tenha em mente o quê? Processo vai ser o quê? Um conjunto de atividades ou tarefas que serão interrelacionadas, que seguirão um fluxo para atingir, para agregar valor para o meu cliente ou para outras partes interessadas. E como que ela vai fazer isso? A partir de entradas. Então, eu vou ter que ter essas entradas a partir de informações, a partir de outros processos, outras atividades que são realizadas. Conhecendo agora a classificação sobre processos de negócios. Então, no âmbito organizacional, há uma classificação clássica, que muitos autores, então, em consenso, fazem e apresentam essa classificação considerando o âmbito de um ambiente organizacional. Vamos conhecer. Então, uma proposta primeira é sobre a classificação, essa classificação que é apresentada no formato de framework por uma associação, tá? Pela Associação de Controle, a American Product and Quality Control, que ela coloca, que é da sigla APQC. Ela agrupa, na verdade, em 12 grupos de processos operacionais. Ela faz essa classificação, a APQC, que ela coloca quais são esses processos. Uma primeira classificação são os processos conhecidos como os processos operacionais. São eles, como por exemplo, para desenvolver a visão estratégica, tem como o objetivo desenhar e desenvolver produtos e serviços, elaborar o plano de vendas e vender produtos e serviços, então, no ambiente organizacional, entregar produtos e serviços e gerenciar serviços de atendimento ao cliente. Então, perceba que os processos operacionais, nessa classificação, eles estão o quê? Atrelados aqui sempre à elaboração, produção de produtos e serviços para gerenciar e também o gerenciamento do atendimento ao cliente. Uma outra classificação
fechando os 12 processos dessa classificação, eles são classificados como processos de gerência e de serviços de apoio, que no âmbito se categorizam como desenvolver e gerenciar o capital humano, gerenciar tecnologias de informação, gerenciar recursos financeiros, adquirir, construir e gerenciar propriedades, ainda processos de negócios para gerenciar o meio ambiente, saúde e segurança e gerenciar relacionamentos externos e gerenciar conhecimento e melhoria e mudança. Então, perceba que essa classificação, ele coloca que os processos de gerência e apoio, eles estão vinculados ao quê? Já no âmbito gerencial estratégico, tá certo? Então, tendo a preocupação no desenho desses processos que darão apoio a toda a sustentação do que envolve capital humano, tecnologia, conhecimento, a base em si de gerenciamento da organização. A partir do momento que nós vamos iniciar a modelagem dos processos, essa modelagem nós temos que seguir tanto de uma forma descritiva como no desenho, a partir de um diagrama. Os processos são nomeados com verbos no infinitivo, porque todo processo indica ou descreve exatamente o quê? Uma ação a ser executada. E aqui algumas sugestões de verbos: acessar, acordar, atender, atualizar, calcular, comercializar, conduzir, construir, verificar, testar. Então, depois leia atentamente, tá certo? Porque vale a pena você, conhecer esses principais verbos que indicam ações e são sugestões. Então, sempre lembre que um processo de negócio tem que ser descrito, denominado a partir de um verbo no infinitivo. Então, uma segunda classificação, além da agência, que apresenta aquele framework, ele coloca aqui uma segunda classificação segundo Neto e demais autores. Eles dividem os processos em processos primários ou de negócio, o de apoio ou suporte e o terceiro, que é o de gerenciamento. O primário de negócio são aqueles que abrangem as atividades essenciais de uma organização, que uma organização precisa realizar para cumprir sua missão de negócio, gerando valor à entrega final para o cliente. Então, o foco aqui é proporcionar os serviços, a produção em si, para atender o cliente. Exemplo, manufatura de produtos e serviços de pós-venda. O segundo, que é o processo de apoio ou suporte, são aqueles que ajudam ou facilitam a execução do processo primário. Não oferecem valor diretamente ao cliente, olha só. Então, ele dá o suporte, mas ele não oferece valor, não agrega valor ao cliente, mas garante o sucesso dos processos primários. E aqui são os processos que envolvem, então, a parte de gestão, principalmente de recursos humanos e gestão de TI, que envolve aqui todo o suporte quando falamos em sistemas, da execução em si de um sistema que vai aqui apoiar os processos de negócio. E os processos de gerenciamento são aqueles que medem, monitoram e controlam as atividades de uma organização. São parecidos com os processos de suporte, pois não agregam valor ao cliente, mas há outros processos, como os processos primários e processos de suporte. Exatamente são os processos que envolvem a gestão corporativa, pensando em gestão de desempenho, gestão de performance, para fazer o que aqui sempre preocupados com a mensuração, tá? A mensuração a preocupação de agregar valor ao mercado, a inteligência competitiva da empresa e assim por diante. Então, a partir dessa classificação, ainda os processos de apoio e de gerenciamento, eles podem ser aqui também divididos ou, no caso, visualizados no formato aqui que atendem
a essa segunda classificação. Verticais ou divisão funcional, ou seja, usualmente refere-se ao planejamento e ao orçamento empresarial e se relacionam com a alocação de recursos. Então, os processos de apoio e tanto de gerenciamento, menos o primário, tá certo? Mas nessa visão vertical, é aquela visão que eu vou estar atendendo por áreas funcionais da minha organização. Então, obedecendo, posso dizer aqui o organograma clássico, que eu atendo o quê? Do meu gestor, fazendo o quê? Fazendo a liderança a partir aí e tendo aí o acompanhamento a partir das diretorias que representam cada área funcional. E a outra formato desses processos que se classificam já é na visão horizontal ou os processos de ponta a ponta. Tá certo? Que são os definidos tendo como base o fluxo de trabalho, olha só, intra e entre as partes, permeando as diversas áreas da organização. Então, aqui, essa visão, e é considerada hoje que se predomina na organização moderna, é o que? Não mais só ter a visão do processo por áreas funcionais, na vertical, mas sim a questão transversal, tanto por áreas funcionais como por níveis organizacionais, as lideranças que representam aqui os níveis organizacionais. Então, hoje, com certeza, a maioria dos processos de negócios, eles envolvem tanto essa transversidade, tanto horizontal, o foco em si é essa visão horizontal que faz aqui essa integração entre os processos. Falando agora sobre, começando a descrição dos processos de negócio. Então, sabendo que no ambiente organizacional, a base, posso dizer, como base considerando de modelagem organizacional, para dar suporte aí a todo o levantamento que é de função de um analista de sistemas ou de uma equipe de desenvolvimento para proporcionar a identificação da necessidade do meu cliente, do meu usuário, para propor, tá certo, um software que atenda plenamente de forma eficaz e eficiente, eu tenho que ter, então, a base do funcionamento. E essa base do funcionamento é a partir, então, hoje, que se faz da interpretação, da compreensão dos processos de negócios. Então, vamos ver agora como que existem. Então, existem várias técnicas que descrevem essas formas de fazer o relato, a nomeação desses processos. Vamos, então, verificar algumas técnicas, alguns procedimentos. Então, na literatura, há diversas técnicas ou procedimentos que podem ser utilizados, tá certo? Para fazer esse levantamento dessas informações e esses formatos, tá certo? Então, a partir do momento que tem um profissional específico para fazer a descrição e a documentação desses processos, considera-se então que ele está utilizando técnicas para que ele consiga exatamente proporcionar essa compreensão do analista de processo sobre a ordem e a hierarquia e a sequência lógica das atividades necessárias de uma unidade organizacional para a produção de bens ou prestações de serviço. Por quê? A descrição do processo, ela tem que seguir o quê? Ordem e hierarquia, e o fundamento de você fazer a documentação e ter a descrição para ter a compreensão final de um processo de negócio é que ela tenha sequência lógica, senão não há aí objetivo. Então, existem várias técnicas para fazer essa descrição, tá certo? Entre elas, a entrevista é uma das principais, é aplicada a um número reduzido de pessoas quando se eu faço
tá certo? As entrevistas, considera-se aqui como orientação que seja aplicada ao número reduzido de pessoas, permite o diálogo interativo, lógico que para isso a necessidade do profissional que está conduzindo a entrevista, que tem um roteiro prévio, né, para fazer essa entrevista, permite visualizar as reações dos entrevistadores, permite grande flexibilidade na estrutura original da entrevista. Então, considera-se aqui uma técnica muito hoje ainda usual para a descrição, para fazer esse levantamento. Uma outra técnica para fazer o levantamento dos processos é o questionário. Ele geralmente, aqui sim, ele é aplicado a um número grande de pessoas, diferente da entrevista, quando se faz o uso e aplica-se uma entrevista. Necessita ser bem estruturado e dirigido para o problema que se quer analisar, então bem já indicado para aquele contexto. Permite pouca flexibilidade na sua estrutura, porque exatamente já está ali definido as perguntas. Permite manusear grande número de informações, então, pode ser um questionário extenso ou não, com isso você consegue fazer aí já o manuseio de grandes informações. Uma outra técnica é o workshop, aplicado também ao número reduzido de pessoas, permite interação e discussão aberta, aqui principalmente fazendo o levantamento e definindo aqui sugestões, produz resultados imediatos e a evolução na forma de interpretar e tratar os processos. E também uma outra técnica é a observação. É a verificação no local de trabalho com pequenas interferências do analista. É aplicada para completar o levantamento de informações sobre o processo, para garantir o entendimento da situação analisada ou quando o assunto é muito complexo ou muito específico. Então, a observação, principalmente no momento que o profissional, o analista, está fazendo a descrição dos processos, tá certo? Do ambiente organizacional, muitas vezes, em ambientes complexos, há necessidade dele se inserir no ambiente. E aí, tá certo, se trabalha com a observação. No momento que eu faço essa descrição dos processos de negócios, eu posso fazer aqui uma decomposição, tá certo? Então, conforme a indicação do framework, o PCF, que é o conhecido também aí entre as propostas de modelagem. Eu posso primeiro fazer uma descrição e subdividindo sempre com indicação numeral, e a cada nível que eu faço, que eu especifico, eu abro como sendo um subnível, tá certo? Então, olha só, categoria, eu indico a categoria, o alto mais nível, por exemplo, e aí você vai numerando. Já abro numa decomposição funcional, tá certo? Então, 1.1. Então, aqui, por exemplo, realizar matrícula, como sendo um grupo categoria, por exemplo, matrícula. Grupo de processos, realizar matrícula. O processo em si, primeira parte do realizar matrícula, aceitar documentação, conferir documentação, e aí eu vou descrevendo e fazendo a decomposição de acordo com a necessidade. Não quer dizer que eu tenho que atingir todos esses subníveis de decomposição. Há necessidade também de você fazer essa documentação e, muitas vezes, o ideal é você registrar num roteiro. Tá certo? Esse roteiro, então, refere-se a um preenchimento de cada processo seguindo as orientações. Nesse roteiro, você vai utilizar um formulário para cada subprocesso, dar preferência ao uso da linguagem estruturada, uma linguagem, então, que você vai
fazendo sempre seguindo as orientações, verbo no infinitivo, então de uma forma estruturada. Descreve os detalhes do subprocesso, ou seja, roteiro, descrição do fluxo de trabalho. Ainda deve constar o passo a passo de cada subprocesso. E lembrando, quando nós estamos falando de processo, exatamente um processo de negócio, lembra, ele indica quem faz o quê, como, quando, o que usa, com quem interage, para quem é passada a continuidade do processo, porque é isso aqui que vai indicar o chamado fluxo do processo. E isso é muito importante nessa documentação. Aqui um exemplo, então, desse guia. Ok? Então, a guia de descrição desse escopo do modelo de processo. Então, um formulário no formato, então, de um guia, tá certo? O qual eu faço aqui a indicação do nome do processo, se tem subprocesso, quem que é o responsável, quem que está sendo o entrevistador, quem são as pessoas entrevistadas, a descrição do escopo, exatamente a qual área, objetivo, condição do início de processo, se tem alguma pré-condição, as pessoas envolvidas, então se tem fornecedores que sustentarão a entrada, tá certo, do processo, e indicar essas entradas recebidas, mesma coisa, saídas, clientes, descrição de expectativa do cliente, fatores críticos de sucesso, subprocessos e observação. Então, aqui um rápido exemplo que nós vamos agora, no item seguinte, fazer a descrição desse exemplo. Então, a princípio, fazendo a descrição, é importante, considerando a modelagem organizacional, que eu tenha isso documentado. Então, existem várias técnicas, desde a entrevista, workshop, observação e questionário, mas agora eu tenho que registrar, eu tenho que documentar, tá certo? E uma forma de documentar é o chamado roteiro. Só um pouquinho. Então, nós vamos ver agora o exemplo do roteiro, dessa descrição de um modelo, considerando aí um processo de venda que envolve, então, as várias áreas funcionais da organização, tá certo? Vamos conferir um exemplo desse roteiro. Então, olha só, aqui foi descrito o processo vendas, tá certo? Envolvendo exatamente quais setores, quais atores? Exatamente vendas, finanças, produção, faturamento e expediente. Nessa proposta, quais são as pessoas, os atores envolvidos aqui? Como chefe de vendas, vendedor, chefe de vendas, teve ainda análise de crédito, nesse exemplo PC Fábrica, emissão de nota fiscal, recebimento e entrega. Então, no caso, aí considerando as entradas a partir de quem? Então, olha só como que ficou a descrição. Número do procedimento aqui, então, lembra, em determinado momento eu posso abrir em sub-item e fazendo uma decomposição funcional aqui do meu processo. Então, fazendo a leitura, neste exemplo, primeiro, relacionar clientes a serem visitados, tá certo? O chefe de vendas, então, indicou, tá certo? Essa primeira, a primeira atividade do processo. A partir disso, pensando sempre que essa descrição vai respeitar exatamente o fluxo que acontece na situação real. Depois, designou o vendedor, entregar ao vendedor a relação de visitas. Observou aqui, ó, verbo no infinitivo. O vendedor, passando para o vendedor, ele vai elaborar o roteiro de visitas para o dia, iniciar as visitas do dia, ir a cada um dos clientes, então, passo a passo.
verificar se tem algum pedido a fazer. E aí ele entra aqui numa decomposição. Se tem pedidos a ser feito, emitir o pedido de produto com todos os dados do cliente. Se não tem, registrar apenas a visita que aconteceu e volta para a empresa. Então, percebeu? Uma forma totalmente estruturada, mostrando aí todas as atividades. E entregar o pedido ao chefe de vendas. Posteriormente, então, passou para o próximo ator, que vai alimentar aqui novamente as entradas. Receber pedido, o chefe de vendas, separar pedido em 2 lotes, vendas diretas e financiadas. Envie as vendas financiadas para o setor de análise de crédito e envie as vendas diretas para o setor PCP. Então, enviou o setor de finanças para análise de créditos, que foi indicado. Continuando, analisa cada pedido de vendas, separa os pedidos em 2 grupos, financiados e recusados, encaminha os financiados para a produção, que é o setor de PCP, né? Encaminhou recusados direto para os clientes. O setor de fabricação, o PCP, recebeu os pedidos de encomenda, planejou a produção, encaminhar para a fábrica, fabricar os produtos encomendados, embalar os produtos, identificou cada produto na embalagem e enviou para expedição identificou cada produto na embalagem com o código do cliente e enviou para expedição e para o faturamento os pedidos. Indo para o faturamento, vai envolver aqui a emissão da nota fiscal. Emitir nota fiscal de pedidos, emitir nota fiscal de expedição, recebeu o produtos e pedido do faturamento, setor de recebimento. A entrega envolverá quais atividades? Emitir etiquetas de identificação do cliente, enviar para o cliente e encerrou o procedimento. Então, percebeu esse exemplo? Passo a passo, descrever exatamente a rotina de um fluxo de processo de negócio, envolvendo todos os atores envolvidos que alimentam as entradas e você vai especificando aí, no caso, as atividades, que essas atividades indicam as ações. E aí sempre seguindo essa orientação. Sempre que trabalhamos com técnicas de modelagem, essa é uma técnica de modelagem que é um roteiro para descrever um processo de negócio. Todas as técnicas de modelagem que nós vamos trabalhar durante a análise, principalmente o analista, existem regras de notação. E aí a primeira regrinha, você percebeu que é sempre o nome que indica a atividade ali, a ação do processo, é usando verbo no infinitivo. Trabalhando agora a modelagem dos processos de negócio. Então, no contexto que eu considero que eu já tenho a descrição dos meus processos de negócios, eu já tenho um roteiro definido ou a partir de outro formato. A intenção agora ainda é fazer o quê? Modelar isso e apresentar isso posteriormente através de um diagrama. Visualmente, considera-se que seja um usuário, seja uma pessoa envolvida, independente da área dela de atuação do segmento, fazer a leitura em formas visuais, gráficas, diagramas, nós temos uma melhor percepção, um melhor entendimento, uma melhor interpretação. Então, principalmente para a modelagem organizacional e também a modelagem de análise de um sistema, trabalha-se com técnicas de modelagens no formato de diagramas. Então, vamos começar agora a trabalhar com esse conceito de modelagem. Então, a modelagem de processos de negócio, ela visa
criar exatamente um modelo de processos por meio da construção de diagramas operacionais sobre seu comportamento. A modelagem serve para validar o projeto, testando suas reações sobre diversas condições para certificar que seu funcionamento atenderá exatamente o quê? Aos requisitos globais estabelecidos, que esses requisitos são qualidade, performance, custo, durabilidade, etc. Então, a modelagem, toda modelagem, ela envolve modelagem de processos, ela deve atingir os objetivos, que são o entendimento. Então, eu tenho que trabalhar, então, a primeira etapa, considera-se a primeira fase, o entendimento. A partir daí, então, eu faço o planejamento, executo a ação de planejamento. O aprendizado em si, que considera-se evoluindo a etapa de aprendizado que eu vou executar. Refere-se, então, à indicação aqui conhecida nesse ciclo de processo do PDCA, o DO. A partir do aprendizado, então, que eu começo essa execução, eu faço o quê? Eu tenho que registrar, eu tenho que apresentar artefatos dessa documentação. Então, é o check, essa validação que eu vou estar trabalhando, essa documentação. E nesse processo ainda há melhoria contínua, tá certo? Então, a melhoria contínua é a conjunção aqui conhecida como os ajustes, como o feedback, tá certo? Então, todos os ajustes, as adequações são contínuas. E esse processo aqui de melhoria, então, a partir desse feedback dos ajustes, eu sempre vou o quê? Nesse processo de modelagens de processos de negócio, eu vou alimentar e, se necessário, fazer aqui a adequação desde a execução inicial. Então, envolve um processo. Então, é a modelagem em si. E essa modelagem, uma das principais abordagens hoje, entre várias abordagens, é a conhecida como uma sigla BPMN, que é o Modelo e Notação de Processos de Negócio. Tá certo? Business Process Modeling Notation, mantida pela OMG, uma organização que mantém, então, padrões, e entre elas também mantém o padrão da UML, que é uma notação, uma linguagem de modelagem unificada, que nós vamos adotar para trabalhar a modelagem de análise, tá certo? Então, além do BPMN, existe a UML, a IDEF, tá certo? Padronizada, então, pela Instituto Nacional de Padronização e Tecnologia. E existe também uma outra abordagem que é EPC, que é a Cadeia de Processos Orientada por Eventos, usada muito na linha de produção na indústria, essa abordagem. Exatamente para conhecer as características, técnicas, vantagens e desvantagens dos modelos, seja o BPM, o BPMN, a UML, que se repetiu, o EPC, entre outros. Então, eu faço aqui a indicação para você complementar e conhecer um pouco mais nesse primeiro momento, que você faça a leitura, tá certo, do capítulo 6. Aqui está a indicação, você encontra na sua biblioteca virtual, no Minha Biblioteca, Técnicas de Modelagem, uma abordagem pragmática. Então, é importante que você conheça nesse momento. Você ainda não vai ser um especialista, tá certo? Mas você vai ter aqui já um exemplo, um conhecimento, já se familiarizando com essas técnicas. Aqui um exemplo do modelo da anotação, que é o chamado diagrama de modelagem de processos de negócio, tá certo? Então, é uma anotação simples, esse exemplo do diagrama de processos de negócios. Sempre eu vou ter um início, a indicação aqui
do início e sempre vou ter a indicação aqui que eu posso ter uma entrada ou muitas entradas e um fim. As ações, no caso, as atividades dos processos, são representadas por retângulos com bordas arredondadas. Eu posso, em algum momento, me deparar aqui com caminhos que indicam decisões, que é o conhecido gateway, tá certo? E para a descrição desse processo de negócio, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a representação de fluxo, tá certo? Então, em algum momento, eu vou me deparar aqui com a indicação que eu tenho que definir aqui os fluxos das minhas atividades. Aqui ficou bem fraquinha a anotação, tá certo? Mas este é um exemplo. Um outro exemplo, já da abordagem da UML, que você pode adotar para representar, para documentar os processos de negócios, é o diagrama de atividades. Esse diagrama, ele também tem uma anotação bem simples, tá certo? As ações são indicadas aqui também nesse formato de retângulo com bordas arredondadas. A primeira ação de início de um processo, da descrição de um processo, é indicado aqui por essa representação, a bolinha fechada, e aqui a final indica por círculo fechado, compreendido, né, com um círculo aberto. E aí, mesma coisa, a representação indicando sempre o fluxo. Aqui, ó, um fluxo simples, que é de uma funcionalidade, porque eu posso fazer a representação da minha documentação, dos meus processos de negócios, de um processo, posso dizer, mais genérico, e aí, nesse processo genérico, contemplando um conjunto de processos, ou eu posso fazer de um subprocesso, tá certo? Que vai representar muitas vezes depois no meu sistema uma funcionalidade do meu sistema, que é este exemplo. Olha só, aqui é a funcionalidade para você acessar, para você se logar no sistema. Então, inicialmente, recebeu o login e senha, validou o login e senha. A partir da validação, se o login for inválido, emitiu uma mensagem, aceita novo login e voltou a validar. Se o login for válido, continua para a próxima ação, que é qual? Validar senha. Mesma coisa, se a senha for válida, finaliza, acessa o sistema. Se a senha for inválida, emite mensagem, aceita nova senha e volta a validação. Então, respeitando o fluxo. Uma outra técnica que foi muito também usual na área de administração, de planejamento, são os fluxogramas, tá certo? Aí existe no formato linear e no formato de fluxograma funcional, o qual eu integro as áreas funcionais da organização. Então, também tendo a representação aqui, que indicam os elementos, indicam as ações, tá certo? E sempre aqui representando o fluxo da execução, sempre demonstrando o quê? Um caminho lógico de execução. Então, você, muitas vezes, como analista desses temas, não é você que vai ter que fazer a descrição de todos os processos de negócio da organização. Não, isso daí existe um analista, um profissional especializado para fazer essa descrição. Você vai se amparar nessa documentação, tá certo? Para fazer o levantamento, para abstrair o funcionamento que já está todo documentado, registrado a partir desses diagramas ou de um guia de roteiro dos processos de como que funcionam os processos de negócio da organização, tá certo? Por isso que você tem que ter, no mínimo, essa familiarização dessa documentação de como que são registrados, documentados os processos de negócio.
E agora conhecendo a notação do principal diagrama do BPMN, que representa na proposta o chamado diagrama de processos de negócios. Então, vamos lá conhecendo os elementos. Então, conforme a notação proposta, tá certo, de modelagem por esse padrão de modelagem de processos de negócios, ele indica que o resultado é de acordo entre as diversas empresas e ferramentas de modelagem que possuíam suas próprias notações, com a finalidade de criar uma linguagem única e padrão. Então, hoje, o BPMN é esse resultado desse acordo, desses diversos padrões, com esse objetivo final de você ter no mercado e uma forma que as organizações possam o quê? Adotar cada vez mais um padrão único, para ter esse entendimento, né, e facilitar principalmente aqui o treinamento para os usuários. Então, o BPMN possui um único modelo, olha só, como técnica, como proposta, que é o chamado diagrama, tá certo, de processos de negócio. O diagrama de processo de negócio é uma técnica abrangente, oferece recursos para modelagem dos mais variados tipos de processos, que eu também já reforcei, que eu posso descrever um processo genérico ou bem específico. Ele é utilizado somente para apoiar a modelagem de conceitos que são aplicados quando nós estamos nos referindo a processos de negócios. Entre os seus objetivos, representar a modelagem de processos de negócios para facilitar a comunicação e tornar um padrão cada vez mais entre os diferentes profissionais, tá certo? Para que tenha aí uma linguagem de fácil compreensão. O processo de negócio, ele pode ser detalhado desde um processo de negócio atual e antigo, que é o conhecido AISI, ou to be, que são os processos, a indicação que você tem que representar de processos novos ou propostos. E isso atendendo sempre aqui os objetivos organizacionais através desse mapeamento. Então, imagine para que uma empresa ela tenha esse mapeamento completo de todos os processos de negócios que fundamentam todo o funcionamento e essa integração entre todas as áreas organizacionais. Então, o BPD, então, que é o diagrama, é o ambiente para mapear um processo de negócio que, por sua vez, pode ser constituído por um ou mais processos. Então, vai depender de como que você tem a intenção para aquela área funcional fazer a descrição, processo por processo, ou fazer a descrição de um processo genérico e dentro representar a composição, a decomposição de outros processos. Então, olha só, a anotação em si vai representar 3 elementos, tá certo? Que são os elementos que representam um objeto de fluxo, conexão e as partições. Os elementos básicos em si, que representam esses objetos de fluxos, a representação do retângulo com bordas arredondadas, ela representa, então, do processo em si, da representação do processo de negócio, representa a atividade. Se eu quero indicar um evento, então, a partir então que vai alimentar uma entrada e vai propiciar uma saída, eu vou representar aqui com um círculo e tem outras notações específicas. Depois nós vamos ver no exemplo. Para indicar um caminho, tá certo? Em algum momento eu me deparo com uma decisão, eu vou representar aqui a notação, o losango. E as conexões para representar o fluxo, tá certo? Que também existem ali alguns tipos. Então, a representação da atividade, a tarefa ou função que será executada é pelo quadrado, o evento, então, que é o círculo, e o gateway representa esse ponto de desvio que determina o caminho. Então, exatamente a notação básica dos elementos. Já a representação, quando há necessidade de indicar um fluxo de sequência, então,
indica a ordem da atividade, é representado por linha cheia com seta. Então, olha aqui o detalhe, se eu quero representar uma ordem da atividade, representando exatamente uma sequência, tá certo? Então, a indicação é uma linha cheia com seta. Deixa eu já demonstrar. Ainda como fluxo, a indicação de fluxo de mensagem indica mensagens entre dois processos, que eu posso representar aqui entre dois processos, entre swing lines, que são as chamadas na tradução mesmo como piscina, porque eu posso representar naquele momento que eu quero indicar a indicação da realização do fluxo das atividades, mostrando aqui a integração de áreas funcionais. Então, eu vou representar aqui fluxos de mensagens entre dois processos em piscinas. Então, aí nesse caso, utiliza-se linha tracejada, um círculo aberto e seta. Então, a indicação é essa anotação. Já para representar como fluxo uma associação que conecta artefatos ao fluxo, artefatos são o quê? Representação de documentos, tá certo? Que você tem que indicar nessa representação, recebi um pedido, recebi um orçamento, então você pode representar isso como sendo um artefato. Então, aí você vai utilizar o elemento associação. Então, só limpando aqui para mostrar essa indicação dos elementos. A piscina ou a conhecida swing lines representa o processo e participantes no processo. Então, representando quando você tem aí a necessidade de indicar essas partições. E as raias representam exatamente os papéis, as áreas e responsabilidades do processo, vai ser representada por retângulos internos. Então, a piscina indica aqui uma ou mais sendo integrada, tá certo? E aí, aqui, exatamente as raias, porque eu posso ter, então, a necessidade, se eu estou utilizando este formato, é porque eu quero mostrar a integração entre as várias áreas. Então, aqui um primeiro exemplo, fazendo aqui a leitura. Então, eu tenho aqui uma primeira raia representando o cliente e aqui uma outra área interna, então ambiente externo interagindo com o ambiente interno da empresa, para representar aqui o processo de design. Então, eu tenho aqui duas áreas funcionais, foi representado como papéis, como as pessoas responsáveis que interagem, o gestor de design e o design. Então, o meu cliente fez uma requisição, então lembra, o processo que representa aqui entre raias a comunicação é o fluxo tracejado, indicando o início e aqui a ponta. Ele enviou o quê? Um documento, olha, um artefato, tá certo? Então, eu tenho a representação ali. Ele fez a requisição, gerou a requisição. Então, ele fez a solicitação. A primeira atividade, abriu ordem, o design abriu ordem para essa ordem de design. Seguindo o fluxo, autorizou, então, indicando o caminho para um outro fluxo, dando sequência aqui nas atividades, abrir ordem para design, autorizar iniciar a ordem de design, então, voltou aqui para o design, ele elaborou o produto de design. Nessa elaboração, ele teve a interação com o cliente para solicitar aprovação. Porventura, o meu cliente solicitou ajuste. Ele fez, então, novamente, voltou aqui para a elaboração. Nesse momento, ele analisou e verificou se há mudança do projeto. Se há mudança, então volta para o gestor de design fazer a autorização. Se não houve, finaliza e fez aqui, gerou o artefato e encaminhou
e finalizou para o cliente, ok? Então, no caso, a descrição de um processo simples, mas envolvendo aí, no caso, posso dizer, dois atores, considerando o ambiente externo interagindo com o ambiente interno da empresa, e quais são as áreas aqui, considerando papéis, né, as pessoas nas suas atuações. E aqui um segundo exemplo, para você analisar, representando o processo de realização de check-in de um hotel, tá certo? Então, também foi representada no formato de raias, tá certo? Então, mostrando a interação entre quais atores? Recepção e o cliente. Então, o cliente aqui fez a solicitação, deu a entrada, tá certo? Então, verificou aqui, analisando se já tem, no caso, aguardando fila de reserva, se o meu cliente já tinha feito uma reserva, foi feito o atendimento, tá certo? Então, a recepção verificou a partir da solicitação, uma vez que existe, verificou a reserva. Tendo a reserva, então, verificou aqui, conferiu se tem apartamentos disponíveis. Tendo apartamento disponível, designou o apartamento. Não tendo, então, informou o cliente e, nesse caso, finalizou, tá certo? Então, tendo aqui, considerou-se também aqui um fluxo secundário, porventura, que já entregou a chave para o apartamento. Se ele tem reservas, já tem, no caso, check-in já realizado, já parte aqui e finaliza a entrega. Então, uma parte, né, poderia ter outras atividades envolvidas, mas um exemplo que demonstra ali a atividade. Trabalhando agora o conceito sobre o gerenciamento de processos de negócio. Então, considera-se, no ambiente organizacional, tem o profissional específico, um analista que desenha, que faz toda a documentação dos processos de negócios da organização. Isso, logicamente, seguindo todas as políticas definidas pela empresa, seguindo visão, missão, valores, né, da organização. Porém, é natural que, diante da evolução, diante de cenário de mercado, diante de cenário globalizado, da própria cultura organizacional, há necessidade de fazer o gerenciamento desses processos documentados. E esse gerenciamento envolve exatamente o quê? Um processo. Porque se há necessidade de, porventura, você fazer uma adequação ou fazer uma simples revisão para um incremento de uma nova atividade que porventura foi definida em um fluxo de um processo de negócio, ou desativar um processo diante de um serviço ou de um produto que não está mais em linha de produção. Então, tudo isso envolve a necessidade do gerenciamento. Então, vamos conhecer esse processo. Então, o gerenciamento, conhecido pela sigla BPM, gerenciamento de processos de negócio, permite o gerenciamento, monitoramento e otimização dos processos de negócio, fazendo com que as organizações busquem a melhoria contínua dos seus processos de negócio, que hoje é o que preza, né, um ambiente organizacional para garantir aí sempre valor ao seu negócio. O BPM visa compreender todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo, independente de quais áreas funcionais ou níveis organizacionais estejam envolvidos, tá certo? Então, é esse gerenciamento que envolve o processo. Então, esse processo é descrito por um ciclo de vida, entre esse ciclo de vida, proposto aqui por 5 atividades principais, envolvendo aqui, no caso, desde o que? Considerando a
as atividades de projeto e análise, configuração, execução e avaliação. E como todo processo eu tem o quê? Sempre etapas, que elas são executadas na sequência e tendo a sua iteração, né? E no caso toda a questão de necessidade de readequações, incrementos e volta-se a consistir com a documentação, com todos os artefatos já gerados na atividade anterior, mas a etapa final, há sempre aqui a preocupação com o feedback, com a avaliação e você voltar e realimentar o processo se necessário. É essa a proposta do gerenciamento de processos de negócio. Então, considera-se que você tem aqui os atores envolvidos, envolvendo a organização, envolvendo de uma forma geral a representação da administração em todos os stakeholders, então as pessoas envolvidas, tá certo? Considera-se que primeiro eu faço o quê? Eu faço o projeto, então, a primeira atividade, a execução, a documentação em si, então, de todos os meus processos. Então, eu defini os processos, fiz a identificação e fiz aqui a modelagem do meu processo. Na ainda subatividade aqui como caracterizada, identificada como análise, se faz a validação desses processos identificados, se faz a simulação e executa ainda uma verificação. Uma vez que eu tenho isso registrado, que eu gerei todos os artefatos aqui desses processos no formato de roteiro, no formato de diagrama, passa-se para a próxima etapa, que é a chamada configuração. E aqui eu vou mantendo o quê? A configuração desses processos, fazendo o gerenciamento até por níveis de versões, tá certo? Então, envolverá seleção do sistema, implementação, teste e implantação. Envolverá a partir do uso de uma tecnologia, de uma ferramenta, para se fazer aqui toda a configuração e manter, tá certo, esses processos já executados. A partir daí, então, que eu tenho aí esse controle, esse gerenciamento das configurações, considera-se esse gerenciamento dos processos a etapa de execução, operação, monitoramento e, se necessário ainda, né, trabalha-se aqui a manutenção. Então, constantemente, esse profissional responsável em fazer e manter aí a documentação de todos os processos, trabalha-se com a execução e, por fim, também a avaliação. Essa avaliação, então, foi onde se fez o quê? Novamente, se necessário, e constantemente trabalha-se com a mineração desses processos, validando e monitorando todas as atividades que envolvem o processo. Então, considera-se que o processo é cíclico, tá certo? Porque a partir da avaliação, aqui há necessidade de adequações, há necessidade de revisões, tá certo? E aí, novamente, se alimenta todo o processo. De uma forma, né, geral, para você ter aqui essa contextualização sobre o que envolve gerenciamento. Entre as suas vantagens, podemos elencar. Com isso, hoje, as grandes empresas consideram produtividade, aumenta-se a produtividade, né, e sempre tendo aquela preocupação de menor custo e com maior qualidade, que você consiga, né, propiciar isso, e menor tempo também de execução. Controle sobre todos os processos da empresa que integram todas as áreas funcionais. Automação dos processos, né, e hoje as tecnologias estão envolvidas, né, integradas aqui, principalmente na indústria, tá certo? Não tem como fugir dessa integração.
A delegação mais clara de tarefas, porque isso está documentado, está registrado nos processos, e além disso, redução de custos. Então, caracteriza-se você, como empresa, em manter o gerenciamento dos processos de negócios e manter um ciclo de vida, um modelo que você possa conduzir esse gerenciamento constantemente, com certeza propiciará o quê? Produtividade, qualidade e alimentará todas as áreas que dependem o quê? Desses processos muito bem definidos para executar as suas tarefas do dia a dia. E isso nós sabemos, envolve toda a cadeia, todos os níveis organizacionais de uma empresa. E hoje, considerando principalmente a movimentação de pessoas numa organização, tá certo? Muitas vezes, dependendo do cargo, dependendo de um gestor, ele não tem tempo de sentar ou a empresa não tem um treinamento imediato para um novo colaborador. Então, existem os books de processos, tá certo? Então, eu como nova colaboradora, por exemplo, me inserindo numa nova empresa ou numa nova equipe, eu posso fazer o quê? A partir desses books de processos, ter a compreensão do funcionamento como um todo, seja de uma área funcional, da integração de todas essas áreas ou de toda a organização. Então, agora, para reforçar a documentação específica do diagrama de modelagem do processo de negócio, vamos ainda agora verificar mais 2 exemplos do diagrama de processos de negócios. Então, olha só, são 2 exemplos do seu livro, mas são exemplos simples, mas que vale a pena aqui, tá certo? Para a compreensão, para reforçar o conceito dessa integração do diagrama, dessa representação do processo de negócio. Então, olha só, esse daqui refere-se, esse primeiro exemplo, referente à liberação de recursos para uma viagem. Envolvem aqui 3 foram indicados aqui como setores, tá certo? Como departamentos e partindo aqui também de um colaborador. Então, representando aqui na notação do diagrama básico, tá certo? Seguindo a modelagem aqui do BPM. A primeira atividade, solicitar recursos, que foi partindo do colaborador. Partiu aqui e foi encaminhada para o líder do departamento, o qual verificou exatamente a necessidade. Tendo a necessidade, já foi encaminhado para o financeiro, verificar se há recurso disponível. Se não há necessidade, já volta o fluxo aqui representando a solicitação negada para o colaborador e encerra, então, esse fluxo. Se porventura há recurso, então, novamente, dando continuidade, é disparado um processo aqui, no processo, através de alguma ferramenta, para comunicar o colaborador e ele recebe aqui, então, um documento desse aceite. Se não, tá certo, ele já vai receber negada. E aqui um segundo exemplo. Deixa eu só, para a gente visualizar, referente a um pedido, também que envolve um pedido. Deixa eu tentar. Então, envolvendo também o ator externo cliente e envolvendo aqui, só diminuir o zoom um pouquinho, envolvendo algumas áreas funcionais do ambiente organizacional. O cliente solicitou o pedido, o comercial receber pedido, foi já enviado para o financeiro, foi verificado se o cliente é adimplente ou não, se ele tem limite de crédito. Se ele tem limite de crédito, continuou, já encaminhou para liberar pedido para separação, tá certo? Separou o pedido. Se tem o produto,
tá certo? Então já recebeu, já disparou. Se não tem, porventura, o pedido em estoque, foi disparado um comunicado aqui para o cliente. E o cliente recebeu o informativo que, porventura, o produto está em falta. Se tem, já foi encaminhado aqui para o faturamento, ele recebeu o pedido, ajustou o pedido, emitiu nota fiscal e liberou nota fiscal para já encaminhamento da logística e realizar a entrega. E só voltando aqui, se porventura o cliente aqui era adimplente, então se ele não tem limite de crédito, então também foi enviado aqui um comunicado, então gerou-se a representação de um evento aqui, tá certo? Para ele receber essa notificação que não tem aqui, então, um cliente, né, está como status de adimplente. Então, aqui, reforçando a representação do diagrama para representar o processo de negócio. Então, de uma forma bem detalhada, e aí isso vai depender, então, de como que é o padrão que a empresa adota. Posso representar através desse diagrama a representação passo a passo, detalhada, de uma funcionalidade específica ou de vários processos e aí fazendo a decomposição em subprocessos. Então, agradeço a sua atenção, muito obrigada, bons estudos e até uma próxima.